dependência e compromisso com o corpo. Quando nós se batizamos e somos unidos a Cristo pelo batismo, nós temos um compromisso e dependência com o corpo de Cristo, que é a igreja. A dependência, eu tenho um exemplo muito claro, o próprio Jesus, na sua encarnação, ele necessitou passar 9 meses no ventre de Maria. Depois que nasceu, dependeu para crescer, até chegar ao seu ministério. Quando se trata de compromisso, o meu compromisso não é só ir para os encontrões, ir para encontros exploradores, ir para encontros de companheirismo. Eu tenho mais compromisso do que isso aí. Eu tenho compromisso de edificação, tenho compromisso de exortação, tenho compromisso de frutificação. Todos esses compromissos eu tenho na igreja. São compromissos sérios que depois de nós se batizar, nós temos que fazer. E quando se fala mais uma vez, de dependência, o próprio Jesus também ensinou seus discípulos, mandando de 2 em 2, né? É um trabalho que conhecemos, que o próprio Jesus fazia isso na igreja. E hoje não é diferente. A igreja não tem lugar para espectador, tem lugar para trabalhador. E hoje nós dependemos do corpo de Cristo em tudo. Por isso eu vou ler um versículo aqui. Vou ler aqui Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não tem como nós dependermos do Senhor se não haver uma sujeição entre os irmãos. Para vivermos essa dependência, precisamos compreender que precisamos viver dependendo um dos outros como família. Dependencia y compromiso con el cuerpo de Cristo. Estoy aquí, hermano, en la lucha, en la prueba, aprendiendo todos los días que yo tengo que depender de Cristo. Y como uno depende de Cristo obedeciendo, pidiendo dirección, sujetándose, amando, sirviendo. Y eso es lo que yo he aprendido desde que yo me bauticé. Yo entendí que ya no depende de mí. O sea, ya no dependo yo de yo mismo, de mi yo, sino que dependo de Dios. ¿Por qué estoy dependiendo de Dios? Porque el día de mi bautismo yo comprendí eso, que ya no vivía yo, sino que Cristo vivía en mí. Y ese depender del cuerpo de Cristo, pedir dirección. Bueno, hermano, y eso es, estoy aquí perseverando en la prueba, en la lucha, pero para adelante. Y tengo que cada día depender más de Dios. Y entender que tengo un compromiso con Dios. Na eternidade, podemos observar que a Trindade vivia essa dependência perfeitamente, não é, Davi? É, pois Deus ao criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Esse versículo nos mostra claramente que Deus não estava só na criação de todas as coisas, pois podemos notar que o versículo está no plural quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então concluímos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. Tudo foi feito havendo a perfeita cumplicidade entre eles. Essa dependência da Trindade também é notória quando o Pai envia o Filho veio e foi obediente ao Pai, o Filho enviou o Espírito Santo veio e é obediente ao Filho. Então, meus irmãos, Deus, com sua glória, não agiu só. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria falar um pouco sobre dependência e compromisso. Queria falar um pouco na questão disso, da encarnação de Jesus, que nós vemos que na encarnação dele, nós vemos a sujeição e a total dependência dele
a dependência de passar 9 meses no ventre de Maria, né? E a dependência também, nós vemos a questão de ele depender do Espírito Santo, né, para realizar a obra, né? E não somente isso, ele também dependeu das próprias criaturas, né, que ele criou. E isso fez com que ele chegasse ao padrão de homem perfeito. Dependência na igreja. Somos membros do corpo de Cristo, e nada que fizermos, independente do corpo de Cristo, terá valor eterno. Deus nos deu funções conforme a sua vontade. Somos vários membros com diferentes funções. Assim, nenhum membro pode viver isolado. Somos dependentes uns dos outros e ninguém é pleno em si mesmo, pois a plenitude de Cristo está no corpo inteiro e não em um só membro. Precisamos ser dependentes uns dos outros, se sujeitando e andando debaixo de conselhos. Para ter um relacionamento de dependência com o corpo de Cristo, precisamos exercer a nossa função conforme a graça que nos foi dada. Todos os membros ligados uns aos outros podem fazer muito mais pelo corpo. São diferentes funções, mas unidos pelo um só propósito. Amém. Embora sejamos vários membros, pertencemos a um só corpo. Não existe membro menos importante. Todos são necessários para o corpo. E o maior recurso Deus nos deu. Dependemos um dos outros. Dependência entre os discípulos, né? Que está na referência de Lucas 6, do 12 ao 15. Lucas 10, 1. Que fala do princípio que Jesus ensinou aos seus discípulos, relacionando-os e enviando-os sempre de 2 em 2, e também onde ordenou para que estivessem sempre juntos. Irei falar sobre o princípio do individualismo. Quando Adão pecou, não só houve uma separação entre o homem e Deus, houve também entre o homem e seu semelhante. Dessa forma, nasceu o princípio do individualismo. Esse mal está ligado à carne e nada tem de Deus. Quem busca os seus próprios interesses não tem espaço no corpo de Cristo. Agora vamos ver o que o individualismo causa na vida do discípulo. Ele causa a independência, a busca do seu próprio interesse e a edificação do seu reino pessoal. Porque o individualismo gera divisão, 1 Coríntios 3, 4, impureza, 1 Coríntios 3, 1, 2, ciúmes, 1 Coríntios 3, 3, estagnação, 1 Coríntios 14, 20, carnalidade, 1 Coríntios 3, 1, 3. Jesus morreu para unir em um só corpo todos os que são seus, para desta forma derrubar toda a parede de separação, a inimizade que há no meio de qualquer relacionamento, fazendo assim a paz entre todos. Que poder extraordinário Jesus operou para que todos os que se aproximam dele fossem um, e assim toda inimizade e individualismo fosse totalmente destruída. O individualismo tem sua origem totalmente na carne e nada tem de Deus. Junta y ligamento del cuerpo de Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos colocados a pasar a ser parte de un cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo. ¿Cómo yo sé que soy miembro del cuerpo de Cristo? Cuando estoy en comunión con mi hermano, en la oración, la necesidad espiritual, en la ayuda. Ahí yo veo que soy parte del cuerpo de Cristo. Ahí necesito cada día, cada momento del cuerpo, porque un miembro no puede estar solo. Si está solo, está inútil, no sirve para nada. Somos muertos. Ahora, cuando estoy junto con mi hermano, soy parte de ese cuerpo, haciendo la función que Jesús me mandó a hacer, con el don específico que Dios me entregó a mí, para yo operar con el propósito de Él y hacer la voluntad de Él. Es el cuerpo de Cristo. Vengo a pertenecer
a ser parte del cuerpo. Compromisso e dependência com o corpo de Cristo. Eu vou começar falando um pouco sobre o princípio da dependência. Nós, quando fomos unidos a Cristo através do batismo, a gente imediatamente depende do corpo de Cristo. E tudo que eu fizer separado desse corpo, independente dele, não terá valor eterno para Deus. Deus, segundo a sua vontade, ele distribuiu segundo lhe apraz, né? Uns para fazer desempenhar serviços, outros com as suas funções e deu dons para alguns também, para que assim a igreja fosse corretamente ordenada e para que houvesse a edificação do corpo de Cristo. E graças a esse corpo hoje eu posso andar na luz através das juntas e ligamentos. E como é que eu dependo desse corpo? Sujeitando-vos uns aos outros, Efésios 5:21, obedecendo aos nossos dias, Hebreus 13:17, submetendo-se às autoridades da igreja, Romanos 13:1, e andando debaixo do conselho, Provérbios 19:20. Qual é o nosso serviço no corpo de Cristo? Nosso serviço no corpo de Cristo é edificação, santificação, serviço e frutificação. No corpo de Cristo não há espectadores, mas sim cooperadores. Deus nos chamou para fazermos discípulos e nos constituir uma raça de sacerdotes. Este chamado não é só para líderes, diáconos, pastores e mestres, pois todo sacerdote compreende que todos eles são participantes do propósito de Deus. La edificación. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que entiendo aquí es que Dios constituyó un ministerio de hombres para perfeccionar a los santos, que ya que todos tenemos una responsabilidad y el compromiso de edificarnos los unos a los otros. Algo muy importante es que la responsabilidad de edificar a los hermanos no es exclusivamente de los pastores y líderes, sino de toda la iglesia. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo cooperamos con participando de las reuniones de la iglesia en casa, orando por la edificación de la iglesia? Si vemos a un hermano pecando, corregimos con amor, corrigiéndonos y amonestándonos mutuamente. La dependencia y compromiso del cuerpo de Cristo en la santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo. Es Cristo quien santifica el cuerpo. La santificación para mí es estar en comunión con Dios, estar en oración, tener lectura y meditación de la palabra. De esa manera podré ser de testimonio y ejemplo para los demás hermanos y así podré cooperar con el propósito de Dios. Servicio. Para mí servicio se define en 5 palabras. Disposición, porque debemos estar dispuestos para toda buena obra. Amor. El servicio es la manera más simple de demostrar amor. Entrega. Es la aceptación voluntaria a Dios y al cuerpo de Cristo. Dones, porque Dios nos ha dado distintas habilidades que debemos usar. Y liderazgo, como Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús fue nuestro ejemplo. Siempre recordemos que cuando servimos lo hacemos para Dios y no para los hombres. O compromisso com a frutificação. A frutificação tem que ser na prática, aonde tiver. No trabalho, na rua,
no meu lar, com a minha família, que muitas vezes a minha família é discípulo, pai, mãe, mas os filhos não. Então a minha frutificação começa em casa. Tem até exemplos de pais que se tornaram discípulos e os filhos não. E por tempo de caminhada, os filhos seguiram o mesmo princípio do pai. E hoje a família, todas são batizadas. Então essa frutificação tem que ser natural, onde eu estiver. Aonde eu estiver, eu sou um discípulo. É o meu dia a dia que vai revelar quem eu sou. Amém, meus irmãos? Esta frutificação não é multiplicação de pessoas. Temos que multiplicar a vida de Cristo.